Fala, mano, com certeza a ideia de voltar um tempo pra corrigir os seus erros de merda no passado já passou pela sua cabeça, não é mesmo? É sobre isso que fala o nosso anime, então bora lá pro resumo. Não esquece de comentar a palavra aí, tempo, pra eu saber que você é brabo. Numa noite tranquila, sem nada pra fazer, né? Vagabundeando ali, o nosso prota resolve assistir um filmezinho antigo, porque eles são os melhores. Antigamente, ele nunca entendia como alguém conseguia ver o mesmo filme várias vezes já sabendo tudo o que ia acontecer. Mas dessa vez foi diferente. Ele acabou encontrando um filme famoso de Hollywood, lançado há uns 7 anos atrás, que conta a história de um cara que volta no passado só pra ficar ao lado da garota que ama. E aí, aos poucos, ele começou a entender o motivo. Quando você já sabe toda a história, é inevitável se perguntar: e se eu pudesse voltar? O que eu faria diferente para dar tudo certo? E é aí que ele percebe, ele mesmo está preso nesse tipo de pensamento. Natsuki começa a lembrar no começo do ensino médio, quando ainda era só um estudante cheio de expectativas. Naquela época, ele chegou a ser desprezado por um colega de classe por algum motivo. Mesmo assim, ele acreditava que ao entrar no ensino médio ia mudar completamente e se tornar alguém mais interessante. Só que não foi exatamente isso que aconteceu. Aqueles anos acabaram sendo totalmente sem graça, meio apagados, sem cor nenhuma. Mais tarde, já na faculdade, o nosso prota foi mudando aos poucos. Virou uma pessoa mais comum, se formou e conseguiu um emprego numa empresa mediana. A vida dele era estável, tranquila, sem grandes problemas. Mas lá no fundo, ainda existia aquele arrependimento. A sensação de não ter vivido uma juventude tão incrível quanto ele queria. E as lembranças começaram a voltar com tudo. Principalmente o momento em que ele se declarou para a garota que gostava no ensino médio. E levou um fora. Para ele, aquilo era só mais uma tristeza comum da juventude, mas ao mesmo tempo era algo que ele nunca conseguiu esquecer. Enquanto ele tá fumando seu beckzinho ali, o Natsuki olhava para o céu e pensava: se existisse algum tipo de deus, o único desejo dele seria poder comer a Megan Fox. Tô brincando. O único desejo dele seria poder viver tudo aquilo de novo. Então, na manhã seguinte, quando ele acorda, ele percebe algo estranho. O Natsuki está no corpo dele logo após se formar no ensino fundamental. Ele olha no espelho e simplesmente não consegue acreditar. Nesse momento, a irmã mais nova dele entra no quarto. O Natsuki estranha ao ver ela usando uniforme escolar. Na memória dele, ela já deveria estar no 2º ano da faculdade. Lembrando do pedido que ele fez na noite anterior, ele começa a perceber que realmente voltou no tempo. Para confirmar, ele pergunta para a irmã sobre o ano atual e até se belisca. Mas não é um sonho. Ele voltou 7 anos no passado. A irmã Namika dá os parabéns para ele e sai do quarto, deixando o Natsuki sozinho e cheio de dúvidas na cabeça. Nisso, ele pega o celular, confere tudo e bate com o que ela disse. Mesmo assim, ainda tá meio incrédulo. Ele decide voltar a dormir, na esperança de que tudo volte ao normal quando acordar. Mas não volta. Naquela noite, a mãe dele entra no quarto, parabeniza ele pela formatura e pede desculpas por não ter conseguido ir na cerimônia. Percebendo que o filho tá estranho, ela até tenta pegar um remédio pra febre, mas o nosso prota se recusa e pede pra dormir. Não importa se ele dorme ou acorda, nada muda. Essa é a realidade agora. Percebendo que voltou exatamente para antes de entrar no ensino médio, o nosso prota toma uma decisão. Dessa vez, ele não vai se arrepender. Ele promete para si mesmo que vai viver tudo intensamente e transformar aquela juventude sem graça em algo realmente incrível. No dia seguinte, ele já começa. A primeira coisa que ele vai fazer é perder peso, esse é obeso. Então ele veste a roupa de treino e dá início à sua mudança. Com mais de um mês antes das aulas começarem, ele decide usar esse tempo para se transformar completamente. E não foi fácil. Se fosse antes, ele já teria desistido no primeiro dia. Mas agora é diferente. Mesmo ficando exausto a ponto de passar mal depois de correr, o Natsuki continua treinando. Ele faz exercícios pro abdômen, corre, faça chuva ou faça sol, larga os óculos e começa a usar lentes, além de ir atrás de melhorar a aparência, mudando até o cabelo. Mais de um mês se passa nessa rotina pesada, e Namika, que nem estava prestando atenção, acaba se surpreendendo ao ver o quanto o irmão mudou. Enquanto isso, Natsuki percebe que o tempo de preparação tá acabando, enquanto está sentado pensando no parque. E é nesse momento que algo inesperado acontece. Ele reencontra Miori, sua amiga de infância, praticamente uma amiga de berço. Miori fica chocada ao ver o quanto Natsuki mudou em tão pouco tempo durante as férias de verão. E quando ela pergunta se ele está tentando se reinventar para começar
iniciar o ensino médio com tudo, o Natsuki desconversa, dizendo que só começou a se exercitar para ficar mais saudável. Mesmo assim, a garota fica feliz com a mudança dele. Afinal, antes Natsuki quase não tinha amigos e mal conversava com alguém. Agora ele claramente tá muito melhor. Antes de ir embora, a Miori pergunta em qual ensino médio ele vai estudar. E quando descobre que os dois vão para o colégio de Ryumei, Natsuki comenta que além deles, quase ninguém da antiga escola vai para lá. Finalmente, o tão esperado dia de entrada chega. No caminho até a escola, Natsuki percebe vários olhares voltados para ele. Por um instante, ele até pensa que tem algo estranho na sua aparência para chamar tanta atenção assim. Enquanto para um pouco para se acalmar, ele avista Hikari, a garota que ele sempre viu como uma verdadeira deusa do ensino médio, parada ali por perto. Os dois trocam olhares, mas não dizem nada. E é nesse momento que o nosso prota entende de vez o seu objetivo. Ele quer chamar a atenção de Hikari, quer que ela goste dele e quem sabe fazer um sexo. Ao conferir a lista de turmas, o Natsuki vê que ela está na sala 1 e 2, igualzinha à sua memória. Ou seja, ele vai realmente estudar com a Hikari. Perto dali, um grupo de antigos colegas comemora por estarem juntos de novo. Uta está super animada com o primeiro dia de aula. Tatsuya parece também empolgado, mas tenta disfarçar até ser zoado por Uta por isso. Reta, o mais educado, pede desculpas pelo barulho do grupo, e agora percebem que Natsuki também está na mesma sala. Ao ver o físico definido do nosso prota, eles acham que ele participa de algum clube esportivo. No meio da conversa, Uta se aproxima e sem vergonha nenhuma encosta na barriga do nosso prota para conferir o tanquinho. Quando ela percebe que ele realmente está em forma, o Natsuki fica completamente sem reação com a atitude dela. Depois disso, todos entram juntos para a sala. Assim que vê Hikari, Uta fica encantada com a aparência fofa dela e já quer puxar conversa. Hino, amiga de Hikari desde o fundamental, confirma que ela já é conhecida por ser a garota mais fofa da escola. É uma piranha, essa é a verdade. Vendo uma boa chance de se enturmar, o nosso prota entra na conversa de forma natural. Por um momento, ele até pensa se alguém acha estranho um cara que era tão tímido conseguir conversar com o grupo mais popular da sala. Hino então toma a iniciativa de se apresentar e ainda aproveita para vender a imagem da amiga, contando que ela adora ler. E sem pensar muito, nosso prota já solta que não chamar a Hikari de linda seria até estranho. Na mesma hora, Hikari fica vermelha de vergonha e Natsuki percebe que exagerou. No geral, o primeiro contato entre todo mundo flui bem. Quando a aula começa, Natsuki lembra de como foi a apresentação no passado. Naquela época, ele falou que gostava de filmes, livros, queria entrar para o clube de basquete e ainda tinha uma meta de fazer 100 amigos. E o resultado, um silêncio constrangedor na sala inteira. No intervalo, o grupo decide visitar alguns clubes da escola. O primeiro clube é o de literatura, sugestão de Hikari. Quando ela aparece, os veteranos ficam claramente nervosos com a presença dela. Em seguida, vão pro clube de basquete, onde Uta fica super animada. Aí do nada, um membro do clube chama a Tatsuya para treinar ali mesmo. E é nesse momento que Miori aparece novamente e encontra Natsuki. Ela dá um sorriso meio suspeito, deixando ele com o pé para trás. Miori comenta que tudo parece estar indo muito bem para ele. Natsuki sem graça nega e pede para ela ficar quieta. Quando tem a chance, ela puxa o nosso prota de lado e sussurra que está interessada em Jota, pedindo ajuda dele para se aproximar, e em troca promete ajudar ele também. Antes de ir embora, ela o parabeniza por ter conseguido se enturmar tão bem, e assim, em um piscar de olhos, uma semana passa. No fim do dia, todos combinam de sair juntos. Só a Jaya tem compromisso com o clube e só pode ir no dia seguinte. Já Natsuki está de tempo livre, já que não participa de atividades depois da aula. Isso depois da aula, o nosso prota vê a Hikari sozinha, já que a Gino tá ocupada. Ele sugere que os dois voltem juntos pra casa. Durante o caminho, ele descobre que a Hikari entrou no clube de literatura e tem reuniões 2 vezes por semana. Observando durante a semana, ele percebeu que sexta-feira é o dia em que ela costuma ir embora sozinha. E pra alguém extrovertido, convidar pra ir junto é algo normal, mas pro Natsuki é um baita desafio. Hikari então comenta que está preocupada com o passeio do dia seguinte, já que ninguém organizou direito por causa dos clubes. O Natsuki então sugere resolver isso por um grupo de mensagens, mas percebe que eles nem têm um grupo ainda. Nisso, a Hikari decide criar um, mas fica na dúvida sobre o nome. Só que atrás deles, algumas garotas cochicham admirando o nosso prota. No fim, a Hikari cria um grupo com o nome Família Natsuki, adiciona Gino e ele. Do nada, ela pede para ele virar e tirar uma foto para usar como imagem no grupo, deixando Natsuki vermelho de vergonha. E sem querer ficar para baixo, ele pede para tirar uma foto dela também e posta. Logo depois, Hikari se aproxima ainda mais e tira uma foto dos dois juntos para usar como perfil, evitando reclamações
exclamações. O Natsuki fica totalmente surpreso e de repente uma mensagem aparece no grupo. Gino manda eles flertarem no chat. Ao olhar a foto que eles tiraram juntos, o Natsuki sente uma felicidade enorme, porque agora ele realmente está vivendo de novo aquela juventude que um dia achou ter perdido. Depois disso, o nosso prota estava em casa quando a Miori ligou pra ele. Ele estranhou e perguntou como ela conseguiu o número dele. Nisso, a Miori disse que foi a irmã dela que passou, e ela fala que estava ligando porque queria mais saber sobre o tal rei dela. E o Natsuki pergunta desde quando o rei pertence a ela. Miori então pede para ele sair, dizendo que tá esperando em um lugar para conversarem melhor. O nosso prota então chega rápido lá e ela olha para ele com uma cara feia, achando patético ele sempre usar a mesma roupa. Ela até pergunta quem é que sai com roupa esportiva para ver uma garota. O nosso prota tenta não dar muita bola para isso aí e diz que não tem muitas roupas boas, então aquilo é o mais aceitável que ele tem. É muito fodido esse moleque. Mesmo assim, a Miori continua julgando, achando que ele tá meio largado nesse quesito. Ele então diz que vai falar sobre o rei, mas quer um favor em troca. Miori aceita na hora e pergunta o que ele quer. O nosso prota então explica que vai sair com os amigos no dia seguinte e precisa de ajuda, porque ele não entende nada de moda, e ela sabe muito bem disso. E o nosso prota praticamente implora para ela dar uma força. A Miori aceita e nisso os dois vão até uma loja comprar umas roupas para ele. O Natsuki pede desculpas pelo incômodo, mas ela diz para ele relaxar, porque sabe que ele não tem mais ninguém para ajudar nessas coisas. Inclusive diz que é por isso que ela é a cúmplice perfeita para ele. O Natsuki não entende muito bem essa história aí de cúmplice. A Miori então lembra que já pediu ajuda dele antes, porque quer se aproximar do rei, e agora que ele faz parte do grupo, fica ainda mais fácil dele continuar ajudando. O Natsuki entende, mas pergunta se em troca ela vai ajudar ele com qualquer coisa que precisar. A Miori diz que claro, e ainda promete que com a ajuda dela, ele vai arrasar no começo da escola e virar super extrovertido. Em troca, ele só precisa ajudar com o rei. Com isso, o Natsuki topa na hora, e os dois fecham essa aliança. No dia do passeio, Tatsu aparece todo estiloso. Hikari surge com um visual inesperado, enquanto Yui está em uma forma mais formal. O rei claramente chama a atenção, mas o nosso prota também manda bem graças à ajuda da Miori. Com todo mundo reunido, eles começam o rolê. Hikari pergunta pro nosso prota onde ele comprou essa roupa estilosa dele aí. Ele responde, mas logo bate aquela insegurança e ele pergunta se tá ruim nele. Ela pede pra ele parar de ser tão negativo, porque na verdade ela tava elogiando. O Natsuki fica aliviado e pensa que a ajuda da Miori realmente funcionou. Ele então tenta tomar a iniciativa e diz pra Hikari que a roupa dela tá muito legal. Só que ela não curte muito o elogio, porque legal não soa tão boa assim. Ela acha que ele devia ter dito que ela tá bonita. O gado desse moleque pede desculpas, mas ela começa a rir, dizendo que ele ficou nervoso e que era só brincadeira. O Natsuki fica completamente encantado com isso e começa a achar que a Hikari tá muito linda. Depois eles vão para um lugar com atividades esportivas. Sakura fica super animada, querendo saber o que vão fazer. O rei sugere começarem por algo que seja livre. Nisso pergunta se eles gostam de ping-pong. A Sakura topa na hora, toda empolgada. Hikari comenta que apesar de ser ruim na maioria dos esportes, nesse ela até manda bem. O nosso prota, meio nervoso, então cria coragem e chama a Hikari para jogar com ele, já que não quer enfrentar o Takuya. Ela acha uma boa ideia, mas pede para ele ser gentil. O rei então até comenta que seria mais divertido fazer um torneio, e a Sakura adora a ideia, deixando o jogo com o Takuya ainda mais intenso. Já o nosso prota tá jogando com a Hikari, mas ela começa a perder fácil, mostrando que talvez não seja tão boa assim quanto disse. Ela explica que faz tempo que não joga, por isso tá indo mal. Mesmo assim, o Natsuki percebe que ela nem chega perto de acertar. Eles tentam de novo, mas ela continua errando tudo e diz que hoje não é o dia dela. Depois disso aí, eles voltam a jogar, mas a Hikari continua sem muita sorte. Enquanto isso, o rei tá jogando com a Yui e ganha dela com facilidade. No fim, a Sakura acaba perdendo por Tatsuya. O rei também vence o nosso prota, então afinal fica entre ele e o Tatsuya. O rei tá confiante, já que parece que ele sempre ganha dele, e o Tatsuya fica irritado e diz que o que importa é quem ganha agora. Só que depois disso, o rei vence. Nisso, o Tatsuya diz que vai descontar a frustração dele na máquina de rebatida e sai sozinho. A Sakura pergunta se eles deviam deixar ele assim. A Hikari acha meio cruel, enquanto o rei diz que os amigos de verdade não precisam ficar grudados o tempo todo. O Natsuki, que tava ali refletindo sobre tudo isso, percebe que nunca teve amizades assim fora da família. Ele ainda acha que não chegou nesse nível com eles, mas que talvez com o tempo isso mude. Depois disso, eles vão comer alguma coisa, e a Sakura sugere fazer um brinde por terem começado o ensino médio. O rei então pergunta se esse era o motivo do encontro, mas ela diz que não, só que pensou isso na hora. Pra ela, isso prova que agora todos são amigos. O rei então elogia o Natsuki, dizendo que ficou impressionado, já que mesmo ele sendo de clubes esportivos, ele conseguiu acompanhar o ritmo. A Sakura concorda e brinca dizendo que agora entende porque o corpo dele é tão duro.
Tatsuya também elogia as habilidades dele e pergunta por que o nosso prota não entrou em nenhum clube até agora, e o Natsuki responde que tava pensando em trabalhar quando começasse o ensino médio, porque tá sem dinheiro. Aí a Yuri pergunta se ele gostaria de conhecer o trabalho dela pra ver se tem interesse. Todo mundo fica surpreso porque ninguém sabia que ela trabalhava. Yuri então explica que trabalha em um café perto dali e diz que nunca contou pra ninguém antes. Nisso Sakura diz que conhece e já foi lá, e o Yuri comenta que o pagamento é bom e o ambiente também. O Natsuki então se anima e diz que vai passar lá para ver se vale a pena, e Hikari fica meio irritada, achando estranho a melhor amigo esconder isso dela, mas contar pro Natsuki. O emocionado do nosso prota já começa a pensar que talvez a Yuri goste dele e por isso não contou, mas a Yuri logo pede para a Hikari se acalmar e diz que ia contar isso hora ou outra, só comentou agora porque ele tá procurando emprego. O Natsuki então percebe que viajou demais a batatinha e se chama de idiota por ter pensado aquilo. Nisso ele vai pegar uma bebida para se acalmar. O rei então aparece, aproveitando que estão sozinhos, pergunta se ele não gosta do Tatsuya. O Natsuki se surpreende e fica sem saber o que dizer. O rei comenta que imaginava isso, mas o Natsuki pergunta o motivo. O rei explica que todos parecem se dar bem, menos ele com o Tatsuya, já que eles quase não interagem. O Natsuki admite que isso é verdade. Ele elogia o rei por ser um observador, e o rei confirma que costuma prestar bastante atenção em tudo ao redor. Diz que não falou nada antes porque era normal, já que estavam se conhecendo, mas hoje notou algo estranho. O Natsuki então pergunta se ele realmente acha que ele não gosta do Natsuya, e o rei diz que na verdade parece mais que ele tem medo dele, mas espera estar enganado. O nosso prota então decide ser sincero e admite que isso faz sentido, mas não é totalmente culpa do Tatsuya. Ele diz que o problema é dele mesmo e pede pro rei não comentar isso com ninguém. O rei entende e promete não falar nada. Ele só perguntou por curiosidade, já que agora são amigos, e achou que algo estava incomodando o Natsuki. Ele diz que ele não precisa saber exatamente o que é, já que ele acredita que o Natsuki consegue resolver. Depois disso, o rei vai embora. O Natsuki fica pensando que ele não é popular só pela aparência, mas também por ser uma ótima pessoa. Mais tarde, Sakura e o Tatsuya estão jogando basquete, enquanto os outros assistem. O Natsuki ainda tá pensando na conversa de antes. Ele lembra que já fez parte do time de basquete, mas algo aconteceu e ele não comenta. O rei então chama ele para jogar também. O Natsuki se surpreende, mas gosta da ideia. Ele comenta que gostava de basquete, mas na época não tinha um bom físico e todo mundo implicava com ele. Mesmo assim, ele continuou treinando por anos, chegando a praticar por cerca de 7 anos. Desde que recomeçou, não tinha mais jogado até agora. Nisso ele decide arremessar, e o resultado é perfeito. Todo mundo fica impressionado, porque claramente não parece iniciante. Yu e os outros elogiam bastante. O nosso prota então percebe que o seu corpo atual também ajudou, deixando ele mais leve. Ele continua arremessando e acerta várias cestas seguidas, como se fosse uma máquina de 3 pontos. O Tatsuya então desafia o Natsuki para um mano a mano, valendo 3 pontos. Natsuki lembra do que disse pro rei sobre ter medo dele, mas decide enfrentar isso de frente. Ele aceita o desafio desse merda aí e diz que vai dar tudo de si. Sakura e Hikari começam a torcer por ele. Sabendo que Hikari tá assistindo, ele quer impressionar. Ele lembra de como o Tatsuya jogava e usa isso como a seu favor. Logo no começo, ele faz uma finta e marca um primeiro ponto. Tatsuya nem consegue reagir. Parece que o plano de impressionar a Hikari tá funcionando. Agora, defendendo, Natsuki consegue prever os movimentos do Tatsuya, já que passou anos observando ele. Ele acha fácil demais, porque esse Tatsuya ainda tá no primeiro ano. Ele comenta que se fosse o Tatsuya mais velho, não teria chance. Mesmo assim, consegue marcar o segundo ponto com facilidade. Tatsuya então decide levar a sério e aumenta o ritmo, conseguindo marcar um ponto. O nosso prota percebe que subestimou ele. Vendo que a Hikari tá assistindo, ele não quer perder de jeito nenhum. Além disso, lembra que sempre quis vencer o Tatsuya. Ele também recorda que no passado, esse cara aí sempre protegeu ele quando os outros falavam mal. Como o capitão do time, nunca deixou ninguém diminuir ele. Natsuki reconhece que a sua adolescência foi meio difícil, mas não foi pior graças ao Tatsuya. Por isso, ele é grato, mas agora vai jogar sério. Ele rouba a bola do maluco e se prepara para o último ponto. Admite que tinha medo do Tatsuya porque admirava muito ele, a ponto de se sentir intimidado. Também tinha medo de que ele passasse a odiá-lo, mas decide seguir em frente e faz um arremesso de longe, marcando o ponto final e vencendo. Todo mundo fica impressionado, principalmente a Hikari. Sakura comemora bastante a vitória dele. O Tatsuya no começo parece meio irritado, mas aceita a derrota. Ele diz que não tem problema perder para o Natsuki, porque acha ele um cara legal. O Natsuki aceitou o trabalho na cafeteria e agora tá na cozinha. Mesmo sendo uma cafeteria, eles também servem comida. A chefe dele elogia o quão rápido ele trabalha e até fica surpresa por ser o primeiro emprego dele. Ele manda tão bem que já no segundo dia saiu do atendimento e foi direto pra cozinha, algo que Yuno não curte nada. Pra ela, levou um mês inteiro para dominar o balcão. Acontece que o nosso prota na vida passada já tinha trabalhado em uma cafeteria durante a faculdade e também aprendeu a cozinhar em casa, ou seja, ele já tem praticamente
praticamente tudo dominado. Nisso, a Yuta chega com o Reita e o Tatsu para passar um tempo e ver como ele tá trabalhando. A Uta se incomoda e pergunta direto pro Natsu se ele tá feliz sendo amigo deles e se diverte com eles na escola. O Natsu obviamente responde que sim. A Yuta fala pra ele então aproveitar e se divertir com eles, já que foram lá ver ele. Depois disso, eles tiram várias fotos juntos e mandam no grupo, só para provocar a Hikari, que não pôde ir por causa dos pais rígidos. E não param por aí não, mano, ainda jogam tudo no Instagram. E aí que vem a parte da exploração, fazem o Natsu cozinhar pra eles. E o nosso prota obviamente se garante, ele capricha de verdade e deixa todo mundo impressionado. A galera até custa acreditar que ele manda tão bem em tudo. Nisso, voltando pra escola, chegam as provas de meio de período. Eles têm uma semana pra estudar, mas isso não adianta muito quando você não entendeu nada ao longo do mês. O Reita avisa que nessa escola as provas são extremamente difíceis. Se reprovar, tem que refazer até passar, ou então será expulso dos clubes. O Tatsuya então sugere aproveitar as tardes livres para sair por aí, mas todo mundo acha a ideia completamente idiota. As tardes livres são justamente para estudar. Aí perguntam pro Natsu se ele pretende fazer a prova sem estudar, e ele responde que não é um cara tão tapado assim, mas diz que pretende estudar na manhã do dia da prova para deixar tudo fresco na cabeça. O Reita então sugere montar um grupo de estudos. O Natsu então pergunta pra Uta e pra Hikari o que elas não estão entendendo e começa a explicar. A Hikari pega tudo rapidinho, mas a Uta tem mais dificuldade. Mesmo assim, o Natsu explica desde o começo, com paciência, e enquanto eles vão se aproximando, rola uma certa química ali. O Natsu percebe e até brinca, mandando eles irem arrumar um quarto. Eles negam na hora, falando que não tem nada disso aí não, mano, que são apenas amigos e que nunca fariam nada disso. Enfim, nos dias seguintes eles continuam estudando. O Tatsuya começa a implorar ajuda no fim de semana, agora com medo de reprovar e ser expulso do time de basquete. A Uta também pede ajuda porque continua bem perdida. O Natsu então aceita, né, e manda aquele básico, a amizade é pra isso. A Uta comenta que às vezes ele fala umas coisas meio estranhas, mas logo em seguida sussurra que é justamente isso que faz ele ser incrível. Depois de um tempo, o Tatsuya pergunta pro Natsu se ele gosta de alguém. O Natsu nega, mas o Tatsuya insiste pra ver qual das três ele escolheria. No fim, o Natsu admite que gosta da Hikari, e aí ele devolve a pergunta querendo saber de quem o Tatsuya gosta, e o Tatsuya manda ele adivinhar. O Natsu diz que não sabe, mas acha que pode ser o Reita, só que o Tatsuya não confirma nada. Mesmo depois de insistirem, ele diz que não gosta de ninguém e sai fora com o Reita. Claramente tem coisa aí, mano. No dia seguinte, então, eles se encontram em uma cafeteria para estudar, e pra surpresa do Natsuya, a Miuri aparece também. A princípio, parece que ela foi atrás deles, mas na verdade foi coincidência. Ela também foi estudar lá com a amiga Kiki. A Uta guarda um lugar ao lado dela pro Natsu e diz que fez isso porque queria ele por perto. Afinal, ela não ia deixar ele sentado perto da Miuri, amiga de infância dele. Então o Natsu entrega pro Uta um caderno com um resumo de todos os temas que ela tem dificuldade. Ele fez tudo isso em uma única noite, praticamente sem dormir. Era algo que ele já fazia na vida passada, quando era professor, então isso acabou facilitando bastante pra ele. A Uta diz que depois de tudo que ele fez por ela, agora sente que não pode vacilar nem reprovar. A Miuri também não fica pra trás, ela vai até o Reita pedir para ele explicar um assunto que ela não entende. O Natsu então logo corta na hora, falando para ela parar de fingir, porque dá pra ver que ela domina o conteúdo. A Uta então vai ao banheiro, e a Miuri aproveita para falar com o nosso prota. Ela diz que a Uta fala dele todos os dias no treino. O ponto é que a Miuri fala que a Uta está completamente caidinha por ele. O nosso prota, sendo um homem, acha que é zoeira. Pra ele não faz sentido alguém gostar dele assim. Mas a Miuri insiste que é verdade e ainda manda que se ele quiser pode ficar com ela. Ele começa a pensar nisso e até que a ideia começa a parecer interessante. A Uta então volta e pergunta do que eles estavam falando. E o nosso prota responde que estavam falando dela, de como ela é nos treinos. A Uta fica toda sem graça, enquanto a Miuri olha com aquela cara de tipo, vai fazer alguma coisa, irmão. Depois de estudar, chega a hora de ir embora. Como a Miuri e o Natsu são vizinhos, eles acabam voltando juntos. No caminho, a Miuri comenta que parece que o plano dele de pegar metade da escola está indo bem, mas o Natsuya nega. Ele diz que o plano dele é ter uma adolescência colorida. Quer transformar essa fase cinza e vazia em algo cheio de experiências e momentos marcantes. A Miuri zoa, dizendo que isso parece mais alguém que tá saindo do armário, e começa a rir. O Natsuya não acha graça nenhuma, então ela fala que ele talvez não tenha percebido, mas acabou de bater de frente com uma parede. O Natsuya não entende o que ela quis dizer, mas logo ele vai descobrir. Chegando em casa, ele se joga na cama e fica pensando no que ela
quis dizer com aquilo. De repente, chega uma mensagem da Hikari perguntando se pode ligar para ele. O Natsu liga esperando algo divertido, mas ela quer falar sobre o Tatsuya. Ela comenta que ele anda meio mais para baixo, desanimado, estranho e queria saber se o nosso prota sabe de alguma coisa. Ele responde dizendo que homens não costumam falar sobre sentimentos. A Hikari diz que espera que seja só coisa da cabeça dela e o Natsu fala que vai observar melhor para ver se percebe algo. Nisso, no dia seguinte, chega o momento da prova. Depois de tudo isso, a semana de exames finalmente acaba e eles ficam livres. E então decidem comemorar indo para o karaokê. É a primeira vez que o Natsu vai em um, ou pelo menos acompanhado. Na vida passada ele gostava bastante, mas costumava ir sozinho. Ele pegou o jeito e acabou ficando muito bom nisso. O problema é que não tinha ninguém para acompanhar, então no caso dele acabava sendo meio triste. Por outro lado, isso até ajudava ele a colocar os seus sentimentos nas músicas. A Uta entrega então um tablet para ele e diz que é a vez dele de escolher a música. Já fazia mais de 7 anos que ele não fazia isso, mas o nosso prota espera conseguir cantar bem o suficiente para não passar vergonha. Nisso ele escolhe a música, e a Uta fala que adora aquela e pergunta se pode cantar um dueto com ele. O Natsu aceita e os dois começam a mostrar do que são capazes. Ele canta com muita emoção, porque acaba se identificando com a música, e todo mundo ali sente isso. O clima fica pesado e cheio de sentimento, a ponto de alguns quase chorarem. A Uta fica até mais quieta, só observando para não atrapalhar aquele momento, e quando acabam todo mundo aplaude, menos o Tatsu. Mais uma vez o Natsu prova que manda bem em tudo que faz. Pedem para ele cantar outra, e a Uta já vai atrás de uma música que combine com a voz dele. Ela comenta que ele tem um gosto musical excelente e que acha muito bom ter alguém com quem conversar sobre isso, diferente do Tatsu, que segundo ela só curte um reggaeton. O Tatsu vê os dois ali, bem próximos, e começa a se incomodar. De repente ele bate na mesa e fala que vai embora. Ele sai todo irritado, deixando todo mundo com aquela cara de tipo, o que tá fazendo, o que aconteceu? Ninguém entende nada. O Natsu decide ir atrás dele e encontra o Tatsuya no corredor e pergunta o que tá acontecendo, porque ele tá daquele jeito. O Tatsu diz que tá tudo bem e que não precisa se preocupar, mas o Natsu insiste e pergunta se ele está bravo. Ele nega e pede para ser deixado sozinho. O Natsu tenta ajudar, dizendo que é melhor conversar quando algo incomoda, até oferecendo uma espécie de terapia, já que ele diz que é bom nisso. E isso irrita o Tatsuya, que manda ele calar a boca e sair dali, ameaçando até quebrar os dentes dele. Logo depois, ele percebe que passou do limite, então admite que às vezes se sente patético e que quando isso acontece só quer ficar sozinho, chorar e se isolar. É um viadinho. Ele diz que o Natsu nunca entenderia isso porque parece perfeito. O Natsu fica surpreso com essa visão. Ele responde que ele não precisa se sentir culpado por isso, e o Tatsuya acaba saindo dali. Nesse momento, o Reita aparece e pede desculpas pro nosso prota. Ele diz que já imaginava que algo assim poderia acontecer, mas não achou que ia explodir desse jeito. O Natsu então pergunta o que realmente tá rolando. O Reita então explica que o Tatsuya está com ciúmes dele. Mesmo assim, o nosso prota não entende o motivo. Então o Reita explica: tudo começou no jogo de basquete. O Tatsuya baseava a identidade dele em ser bom nisso, e o nosso prota acabou mostrando que ele não era tão especial assim. Depois disso, o Natsu ainda mostrou que é bom em tudo, na cozinha, nos estudos, cantando, além de ter um físico bem melhor que o cara. Basicamente, só falta ele voar. E pra completar, ele ainda fez a Uta se interessar por ele. E aí tudo desandou. O nosso prota não entende o que a Uta tem a ver com isso, é muito tapado. Então o Reita manda real. O Tatsuya gosta dela, todo mundo sabe disso, menos o próprio Natsu. Ele diz que já perguntou isso pro cara, mas ele negou. E o Reita explica que ele nunca ia admitir, principalmente na frente do Natsu. Perto dele, o Tatsuya se sente inseguro, tentando parecer melhor do que é. O nosso prota não entende isso, porque desde a vida passada dele, admirava o Tatsuya. Ele queria ser com ele, ser amigo dele, viver experiências ao lado dele. Mas o Reita diz para ele não se sentir mal. Tecnicamente ele não fez nada de errado. Isso tudo é porque o Natsu está lidando com as próprias inseguranças. Mesmo assim, o nosso prota percebe que ainda não sabe lidar direito com as pessoas, e que se não melhorar nisso, isso pode acabar custando muito caro para ele. Ao voltar para a escola no dia seguinte, o Tatsuya finge que nem viu as mensagens e vai sentar sozinho no lugar dele. Nessa hora, todo mundo percebe que ele está estranho e pergunta pro Reita se ele sabe o que está acontecendo com o garoto. Obviamente ele não sai contando, então só diz que não sabe o que está acontecendo. Depois de uma semana, o grupo deles vai se desfazendo aos poucos, e cada um começou a andar com o seu amigo mais próximo, e os dias ficaram meio sem graça. Aquele mundo brilhante e colorido que o nosso prota estava construindo foi perdendo a cor. O Natsu e Yuta então vão ver o resultado de uma prova, e para surpresa de todo mundo, o nosso prota fica em primeiro lugar na escola. Algumas garotas passam por eles e reconhecem o Natsu, comentam que ele é bonito e ainda por cima inteligente, dizem que só de olhar para ele já ficam todas bobas. Nisso
Nisso, a Uta chama o nosso prota pra sair no fim de semana, mas agora ele sabe que ela é crush do amigo dele, então não acha certo dar em cima. Então ele decide passar o fim de semana sozinho. Volta então pra casa debaixo da chuva carregando aquela tristeza, mas no meio do caminho a Miori aparece com um guarda-chuva e pergunta o que tá acontecendo. Ele diz que não é nada e pede pra ela deixar ele quieto com a própria tristeza. Mesmo assim, a Miori insiste e pede pelo menos pra levar a mochila dele, antes que os cadernos e livros acabem todos molhados. Nisso eles seguem caminhando juntos e ela pergunta de novo o que foi que aconteceu. Então o nosso prota diz que não tá nem aí, mas a Miori lembra que ela é a cúmplice dele naquele lance de viver a adolescência ao máximo. Só que o Natsu responde que já vai deixar isso de lado. Nisso eles vão pra casa dele e quando chega lá, se surpreende ao ver a Miori já trocada, deitada na cama dele. Ele até estranha porque nem convidou ela pra entrar e fica pensando onde ela tirou a roupa pra trocar de uniforme. A Miori comenta que o quarto dele continua praticamente igual ao da época do jardim de infância, só que agora com umas revistas meio adultas e uns mangás mais interessantes. O Natsu logo fica sem graça, tira ela dali e joga ela numa posição meio zoada. Depois disso a Miori começa a tirar umas fotos das prateleiras. O Natsu pergunta o que diabos ela tá fazendo e ela responde que vai postar para fazer o Reita pensar que ela tá saindo com alguém e ficar com ciúmes. O Natsu pergunta se ela não deveria estar treinando com o time ou algo assim, e ela então diz que faltou no treino porque não leva isso tão a sério quanto o Uta. Além disso, ela nem precisou se esforçar muito para passar. Sem estudar, ficou em 8º lugar. Aproveita então para parabenizar o nosso prota por ter ficado em primeiro e diz que ele mudou bastante. Ela comenta também que a Uta tá estranha, que chegou a perguntar o que estava acontecendo, mas não teve resposta. Ela resolveu então ir atrás dele para descobrir. E o nosso prota então entende porque ela apareceu assim do nada. A Miori fala para ele parar de ser chato, já que eles são parceiros nessas coisas de viver a vida. O Natsu responde que o arco-íris dele já virou um cacto preto, e ela rebate dizendo que eles já falaram disso antes e que quer saber o motivo, mas ele não fala nada, só fica pra baixo. Então a Miori faz um carinho na cabeça dele. Ele reclama, dizendo que não é um cachorro, mas ela lembra que isso sempre fazia ele parar de chorar quando eram crianças. Lá na época da escola, quando ele era mais isolado e nem falava com ninguém, ela já sabia que ele era ruim de socializar. Então, quando ouviu sobre o plano dele para ter uma vida social, já imaginava que ia dar ruim uma hora ou outra, e quando isso acontecesse, ela estaria lá para ajudar. Por isso, manda nosso prota parar de chorar e contar logo o que tá acontecendo, e o Natsu acaba desabando de vez. No dia seguinte, ele vai direto falar com o Tatsu e pede para conversar em particular. Eles vão para o terraço da escola. O Tatsu pergunta o que ele quer, e o Natsu lembra que eles são amigos e que só quer conversar, mas Tatsu diz que prefere ficar sozinho. O nosso prota logo insiste, dizendo que ele já tá assim faz uma semana inteira, esse bosta. O Tatsu então responde que talvez fosse melhor sem ele, e o nosso prota fica chocado com isso e diz que nem nos piores momentos pensou algo assim. O Tatsu então admite que sabe disso, porque o Natsu sempre faz tudo certo. Ele confessa que não sente exatamente ciúmes, e sim inveja, a maldita da inveja, e não quer sentir isso por um amigo, então decidiu se afastar. O Natsu então pergunta se isso tem a ver com a Yuta, e o Tatsu estranha ele saber. O nosso prota então diz que ficou sabendo por outra pessoa e confessa que gosta dela desde a época da escola, mas não sabia que podia ficar tão ciumento assim. Ele diz que não sabe como se aproximar dela ou fazer com que ela se interesse, sente que não é bom em nada, só no basquete, e ainda assim, o nosso prota acabou com ele na frente dela, fazendo ele se sentir um fracassado. O Tatsu então diz que não é culpa do Natsu, mas o problema é ele mesmo. Nisso, nosso prota explica que ele não tem motivo para se sentir culpado, então precisa parar de chorar e ficar se desculpando. Ele conta que no dia anterior, depois de falar com a Miori, ela deu logo um porradão nele. No começo, achou que era culpa dele mesmo, mas ela deixou claro que não. Segundo ela, a culpa é do Tatsu por se incomodar com a forma como o nosso prota age e se relaciona com outras garotas. O Natsu admite que pode ter uma parcela de culpa, mas ela não aceita isso de jeito nenhum. Ela explicou que ele não tem motivo para se sentir culpado, então precisa parar de chorar e ficar se desculpando. Voltando para o presente, o Natsu diz pro Tatsu que a culpa é dele por estar agindo como um idiota. O Tatsu então rebate dizendo que talvez pense assim porque vê o Natsu como perfeito, mas o Natsu corta isso na hora, dizendo que não existe homem perfeito. Ele explica que se esforça muito, principalmente agora no começo do ensino médio, o que traz bastante estresse e ansiedade. Por fora pode até parecer que ele faz tudo com facilidade, mas por dentro ele tá cheio de inseguranças. O Tatsu acha que ele tá brincando, mas o nosso prota garante que tem um passado bem pesado e que não tem nada a invejar. Ele diz que o Tatsu precisa parar de fingir e encarar as coisas de frente. Mesmo assim, o Tatsu ainda acha que ele tá mentindo, porque tudo parece fácil demais pra ele.
ele. O Natsu diz que poderia falar a mesma coisa sobre ele, afinal, o cara é extrovertido, cheio de amigos e consegue puxar conversa com uma pedra, coisa que ele mesmo nunca conseguiria nem se tentasse muito. Então ele pega o celular e fala que vai quebrar essa imagem que todo mundo tem dele, mostrando quem ele realmente é. Isso porque na noite anterior a Miori comentou que ele também tinha uma parcela de culpa, já que vinha se esforçando para parecer perfeito. O Natsu responde que é óbvio, já que queria ser a melhor versão de si mesmo. A Miori responde que ele mandou bem, afinal ela conhecia ele antes da mudança, então teve uma ideia: mostrar o verdadeiro eu dele. Assim, o Natsu confessa pro Tatsuya que, na real, ele era um otaku pervertido, fedido, meio porco e sem vida social que decidiu mudar ao entrar no ensino médio. Pra provar, ele mostra uma foto antiga dele, quando ainda tava bem diferente. O Tatsu olha e fica sem acreditar que aquele cara da foto é o nosso prota atual. Aí, quando troca a imagem, aparecem várias fotos de personagens de anime, e o Natsu até brinca dizendo que ele não tem permissão pra ver as waifus dele. Nesse momento, o Tatsu percebe que tudo aquilo é verdade e comenta que ele nunca contou sobre esse lado dele. O Natsu explica que estava se segurando e que sempre admirou pessoas como o Tatsuya. Ele diz que aquela inveja não fazia sentido e manda ele largar disso. Fala para ele voltar pro grupo de amigos, parar de fugir e que se gosta da Yuta, vai atrás dela de verdade, sem deixar que outra pessoa supere. Também comenta que por não se achar bom antes, teve que desenvolver outras habilidades para se tornar mais interessante socialmente, e que o Tatsuya deveria voltar a ser aquela pessoa que ele admirava. As palavras acabam tocando o Tatsu, que aceita voltar para o grupo, mas diz que vai precisar se explicar. O Natsu então sugere que ele seja direto e diga que gosta da Yuta e que ficou com ciúmes, só que o Tatsu deixa claro que ele não pretende falar tudo isso tão na cara, mesmo sendo verdade. Só que bem nessa hora, a porta abre com tudo e várias garotas entram caindo, incluindo o Reita. Ele explica que tentou impedir que elas escutassem a conversa, mas não conseguiu. Ou seja, todo mundo ouviu tudo e já tá todo mundo exposto, então nem precisa mais de explicação nenhuma. Nisso a Uta já se aproxima do Tatsu e pede desculpas, mas já manda direto que só vê ele como amigo, sem rodeios mesmo, mano, na cara, não sobra nada pro Beta. O coitado fica arrasado na hora, mas a menina tenta explicar melhor porque não sente nada por ele, mas o Reita corta e diz para ela parar porque já foi o suficiente. As outras garotas comentam que todo aquele drama foi exagerado, que criaram um problemão por causa de nada. Elas até perguntam se querem fingir que não ouviram nada, mas o Tatsu diz que tanto faz, porque uma hora ele acabaria contando tudo mesmo. Então pedem para ver as fotos antigas dele. O Reita então interrompe a discussão e lembra que eles deveriam estar na sala de aula. Antes de ir embora, o Tatsu olha para a Yuta e diz para ela não esquecer. Um dia ele ainda vai conquistar ela. E sai dali, mano, deixando a Yuta completamente sem reação com o que acabou de ouvir. Na volta para casa com a Miori, o nosso prota comenta que tá meio preocupado agora que todo mundo descobriu quem ele realmente é, um gordo vagabundo. A Miori então segura a mão dele e confessa que gosta dele. Do nada, ela diz que gosta da versão do nosso prota que se esforça pra ser um cara legal, mas também gosta do seu verdadeiro eu, aquele otaku que gosta de hentai, tá ligado, né? Ela pede pra ele não entender errado, porque ela gosta dele sim, mas como amigo de infância. E depois que toda essa confusão passa, ele admite que ficou devendo muito pra ela, e com toda razão. No dia seguinte, enquanto trabalhavam na cafeteria, já estava quase na hora de fechar. Nisso, a Yuno escuta um jazz tocando e reconhece a música, e o nosso prota comenta que não sabia que ela curtia esse tipo de jazz. Ela responde que não é bem isso, na verdade é que ela estuda música clássica e que toca piano desde sempre. O Natsu brinca perguntando quando ela vai tocar alguma coisa pra ele. Nesse momento a Miori aparece, ela vem direto do treino ainda com a cara de cansada e passa só pra ver o nosso prota, porque queria saber qual seria o próximo passo da sua missão. E como não quer atrapalhar, né, não vê atrapalhar o trampo do cara, ela se senta de boa ali pra esperar ele terminar o trampo, com a ideia de irem embora juntos. Aí a Yuno, que não quer perder a chance, já manda aquela pergunta constrangedora pro nosso prota, se ele já tem um rolo ou alguma coisa assim. Ele fica meio na defensiva e responde que claro que não, que só vê a Miori quase como uma irmã, mas a Yuri não engole essa história e solta que pela experiência dela, só a namorada fica esperando o cara desse jeito pra ir embora juntos, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Quando eles finalmente saem, o Natsu pergunta por que ela demorou tanto, já que o treino normalmente não vai até tão tarde, mas a Miori explica que ficou treinando mais um tempo com o Yuta. Aí o Natsu, todo no modo paizão, fala que ela não deveria ficar andando na rua aquela hora, que isso não é coisa de menina direita, seu machista. Mas a guria não deixa puxar esse machismo aí não, mano, ela puxa a orelha dele por
falar uma besteira dessas e avisa que em vez de criticar, ele deveria agradecer ela por tirar um tempo para acompanhar ele. Segundo ela, isso serve para ele ir se acostumando a conviver com garotas bonitas. Bonitas aquela coisa, né? Mas deixa bem claro, meio na zoeira e falando sério, pra ele não se iludir e nem se apaixonar, porque ela já tá afim do Reita. Vai tomar no seu cu, guria. Mais tarde no trem, ela comenta que agora que o clima do grupo tá mais leve, quer sugerir um encontro duplo. Ela com o Reita e o nosso prota poderia ir com a Hikari. O Natsu fica morrendo de vergonha e recusa na hora, mas a Miori insiste e ainda provoca, dizendo para ele parar de ser um medroso viadinho. Ela diz que se der tudo certo, todo mundo vai sair ganhando. Ele pode tirar uma casquinha ali e acabar ficando com quem ele realmente gosta. No fim, o nosso prota pensa com a cabeça de baixo e aceita, em parte porque sente que tá devendo uma pra ela depois de tudo que rolou antes. Então, no dia seguinte, na biblioteca, ele aproveita para chegar na Hikari com a desculpa de procurar um livro. Comenta que adorou o que ela tinha recomendado antes e queria algo parecido. Como esse papo vai fluindo bem aí e o clima tá favorável, ele decide que é a hora do tudo ou nada. Ele então comenta que vai lançar um filme do livro O Herói e o Detetive no fim de semana. A Hikari se anima e diz que tá doida pra assistir esse filme. Claro que tá, né? Com isso, o Natsu cria coragem e pergunta se ela quer ir junto com ele. A Hikari aceita numa boa, mas demora um segundinho a mais pra responder. Só isso aí já é suficiente para o nosso prota ficar encucado, achando que ela hesitou, e o clima dá uma leve estranhada, para ser sincero. A Hikari pergunta se ele vai chamar mais alguém. O Natsu entende da pior forma possível, achando que ela não queria ficar sozinha com ele. Para não passar vergonha, ele solta que a Miori também vai. A Hikari então comenta que nesse caso prefere não ir para não ficar sobrando. Ela tá te querendo, cara, na moral. O Natsu se apressa para explicar que não é bem assim, e que a Miori está planejando levar o Reita. E isso chama a atenção da Hikari, que pergunta se a Miori gosta do Reita. O Natsu confirma e ela diz que já imaginava, porque tinha visto os dois bem próximos nos grupos de estudo. Depois disso, o Natsu vai chamar o Reita e acaba sendo a coisa mais fácil do mundo. O cara aceita na hora, sem nem pensar duas vezes. Mas logo depois, a Uta aparece e pelo visto, escutou parte da conversa essa fofoqueira. Ela pergunta se eles vão ao cinema e se pode ir junto. Não. O Natsu meio nervoso e querendo evitar problemas, porque ele só quer uma guria, dá uma risadinha, né, e fala que é melhor ela não ir, que depois eles contam como foi. A Uta já fica com aquela cara de rejeitada, né, toma um pé na bunda e pede pra eles pelo menos saírem juntos depois. Ela quer ser amante do moleque, mano. O moleque vai sair com a menina que ele gosta e depois ela quer ficar com a sobra dele, meu Deus. O Natsu, pra não deixar ela na mão, aceita e diz que gosta de passar um tempo com a amiga. A Uta sai toda feliz, enquanto o Natsu não faz ideia de como dispensar ela sem deixar o clima pesado. É a primeira vez que alguém gosta dele, e o cara simplesmente não sabe o que fazer. Nisso, a caminho do cinema, ele conta tudo pra Miori, e ela manda ele relaxar e ficar com a Yuta também, mano. O Natsu diz que isso não é certo, e a Miori rebate dizendo que é por isso que ele continua sozinho. Pra começo de conversa, ele nem tá namorando com a Hikari ainda, então não tá fazendo nada de errado. Vai que ele acaba gostando mais da Yuta. Ela ainda pergunta por que ele tá dispensando a guria, sendo que a garota é bonita, legal e muito mais do que ele merece. Mano, eu sinceramente não sou a favor disso não, cara. Eu sou a favor de se você tá querendo sair com uma pessoa e você quer ficar com aquela pessoa, não faz sentido você ficar falando com outras. Tudo bem que eles não têm nada, eu sei, mas é na minha visão, tipo assim, é melhor do que ficar investindo em todo mundo, tá ligado? Depois aí, se não der certo, você volta atrás, ou nada a ver. Porque, né, sei lá, comenta aí, deixa aí nos comentários o que você acha. O Natsu até acha que ela tem razão, mas ele já idealizou demais a Hikari e não quer mais ninguém. A Miori diz que o problema é dele, mas ele não precisa fazer nada, a menos que a Yuta se declare. Eles chegam no shopping e encontram outros dois. Vão lá comprar os ingressos, mas como ainda tem tempo, resolvem dar uma volta. A Miori começa a mostrar umas blusas para Hikari e as duas ficam conversando. O Reita então comenta que as duas parecem se dar muito bem. Elas entram na brincadeira dizendo que nada disso, que não se suportam, que é aquela clássica relação de cão e gato. Nisso, a Hikari chama o nosso prota de canto para observar os outros dois e diz que eles deviam dar um espacinho pro casal. Depois disso, eles vão pro cinema e é um tédio total. O Natsu passa o tempo todo prestando atenção na crush. Quando saem, eles vão comer no restaurante. A Hikari começa a comentar sobre como o filme foi bom e tudo mais. O Reita diz que tá tudo ótimo, mas pede pra ela acelerar na comida, porque ela tá indo muito devagar. O Natsu e a Hikari mal começaram a comer, enquanto os outros dois já até pediram a conta. Pelo visto, como fazem parte de equipes esportivas, eles estão acostumados a comer rapidão. O Natsu percebe que esses dois estão cada vez mais próximos. A Hikari ainda quer continuar fofocando, mas o nosso prota sugere que eles terminem de comer primeiro e deixem o papo pra depois. Bela forma de conduzir o encontro, né, o imbecil, seu Zé Buceta. Nisso, alguém reconhece a Miori. São 3 estudantes, aquele
tipinho de grupo de garotas malvadas que sempre anda em 3. A líder se chama Wakamura. Vou chamar ela de Vaca. Ela olha pra Miori e solta um "nossa, sua linda", e ainda comenta que ela faltou no treino opcional pra sair por aí. A Miori responde na lata que foi isso mesmo, mas nunca falta nos treinos obrigatórios, então ela não precisa encher o saco. Nisso a Vaca sai toda ofendida com as amigas. A Miori pede desculpas pra galera porque pesou o clima, né? O Natsu pergunta se aconteceu alguma coisa, e ela responde que mais ou menos. Teve um estresse no time, mas nada demais, embora claramente seja algo que ainda tá pesando nela. Eles chegam à estação e se despedem da Hikari, que precisa ir embora cedo porque tem horário pra chegar em casa. O Reita também se despede de todo mundo, dizendo que se divertiu bastante e que seria legal repetir outro dia. O pessoal começa a se dispersar, mas antes de ir, o Reita chama o Natsu de lado pra trocar uma ideia mais reservada. Num tom sério, ele explica que a Miori não tá numa fase muito boa e que pelo jeito a única pessoa com quem ela realmente tá contando é ele. Por isso, o Reita pede pro nosso prota cuidar dela, pra ele ficar por perto e não deixar a guria sozinha nesse momento difícil. No caminho pra casa, a Miori pede desculpas, dizendo que sente que o plano dela não saiu como imaginava. Na cabeça dela, tudo deveria ter terminado de forma perfeita, com o Natsu dando o primeiro beijo e mais um pouquinho, quem sabe. O Natsu, super tranquilo, responde que se divertiu bastante mesmo assim, e que não tem problema se as coisas não aconteceram tão rápido quanto eles tinham planejado. Ele tenta puxar mais um assunto sobre o time, mas a Miori corta com jeitinho, dizendo que tá tudo bem e que prefere não falar disso agora. Nisso chega segunda-feira à tarde, e como a Miori tem treino, Natsu decide ir assistir. Lá ele percebe algo bem óbvio: ela joga demais. Em uma jogada incrível, uma colega tenta marcar, mas a guria mostra toda a habilidade dela e passa fácil, e finaliza com um ponto. E depois disso ela ainda faz uma posezinha, mandando aquele olhar de desafio, né? Meio que respondendo na quadra pras críticas da Vaca sobre ter faltado nos treinos. Nesse momento ela percebe que o Natsu tá assistindo. Sem pensar duas vezes, ela puxa ele pra fora da quadra e dá uma bronca, dizendo pra ele não se meter onde não foi chamado. Fala que não quer ele interferindo na vida dela e que precisa aprender a errar sozinha. Logo depois, ela sai irritada, deixando o nosso prota completamente perdido. Em seguida, a Uta aparece pra soltar mais detalhes da fofoca. Ela explica que escolheram a Miori para ser titular do time, mas uma outra jogadora não aceitou muito bem isso, principalmente porque a Miori andou faltando alguns treinos opcionais. Desde então, essa garota começou a falar mal dela pro resto da equipe, fazendo com que ela fosse meio que isolada. A Uta comenta que antes a Miori não sumia desse jeito, e que esse clima no time deve estar mexendo bastante com a cabeça dela. Ela até diz que queria ajudar, já que são amigas, por que não ajuda? Mas reconhece que a Miori é teimosa, o que dificulta ela se aproximar. Depois de contar tudo isso, a Uta se despede e volta pro treino, só que não demora muito pro Tatsu aparecer do nada, trazendo ainda mais tensão pra situação. Ele tá claramente irritado porque vê que a Miori tá sofrendo com isso, e até comenta que dá vontade de bater de frente com a garota que tá criticando ela. Vai lá, mano, dá um socão na boca dela, só pra não ver o negócio. O Natsu tenta acalmar o amigo, e mesmo o Tatsu tentando disfarçar como brincadeira, dá pra ver que ele tá falando sério. No fim, o Tatsu reconhece que a Miori é uma jogadora incrível, mas também entende o lado do time, já que parece que ela não confia muito nas próprias companheiras. Naquela mesma noite, já deitado, o Natsu começa a refletir sobre tudo. Ele lembra do jogo e percebe um detalhe importante: a Miori não passou a bola pra ninguém em momento algum, o que é um claro sinal de que tem algo errado. Só que ele também sabe que se for me perguntar diretamente, provavelmente vai levar um fora de novo. Mas bem nessa hora, ele recebe uma chamada de vídeo da Uta. Ela pergunta se ele tem um tempinho pra conversar. O Natsu aceita e dá uma arrumada rápida antes de atender. Ele entra na chamada e a Uta brinca perguntando se ele foi se arrumar, dizendo que nem precisava. Durante a conversa, a Uta pergunta se ele tá nervoso. O Natsu tenta disfarçar, mas ela confessa que ela tá, já que é a primeira vez que faz uma chamada de vídeo com um garoto, e isso faz o Natsu perceber que pra ele também é algo novo, o que só deixa ele ainda mais sem jeito. A Uta continua na brincadeira e pergunta se antes ele era tímido ou se não tinha costume de falar com garotas. O Natsu responde que nem sabe o que responder, mano, ele era só, sabe, ele. Ela acha a reação dele fofa e admite que ligou porque queria ver o rosto dele. Nessa hora, o Natsu percebe que a Uta tá vestido de um jeito bem à vontade, e isso junto com toda a situação faz a cabeça dele viajar mais do que deveria, se é que você me entende. A Uta então diz que ver o rosto dele melhora o humor dela e que tava precisando disso, porque brigou com a Vaca. Ela conta que questionou o motivo da Vaca tratar a Miori daquele jeito e sugeriu que elas conversassem pra resolver tudo, mas a Vaca respondeu atravessado, dizendo pra ela não se meter, já que era só uma novata. Depois disso, a Uta tentou falar com a
Miori, mas a própria guria também deu um fora nela. E isso magoou ela, porque teoricamente elas são bem amigas. E a Uta sentiu que a Miori não confia nela. Diante de tudo isso, o Natsu decide que vai dar um jeito nessa situação. Ele vai botar o pau na mesa, essa é a verdade. No dia seguinte, o Natsu vai atrás da Miori e arrasta ela direto pra quadra, onde a Uta já estava esperando pronta pra ação. Ele explica que a Uta vai ser a árbitra, porque eles resolveriam aquilo ali mesmo, num X1 de basquete. A Miori já olha pra cara do nosso prota sem acreditar, e pergunta se aquilo é sério, lembrando que ele nunca jogou na vida e não teria chance nenhuma contra ela. O Natsu logo rebate na hora, dizendo que ela só tava falando aquilo porque estava com medinho de perder. Aí pronto, mano, mexeu com o orgulho ferido da guria. Ela responde que vai esfregar a derrota na cara dele na quadra, e aproveitando o clima, o Natsu resolve aumentar ainda mais a pressão e propõe uma aposta. Se ela vencesse, ele viraria praticamente o faz tudo dela, fazer qualquer coisinha. Mas se ela ganhasse, ela teria que ser sincera e contar tudo o que realmente estava sentindo. A Miori aceita sem pensar duas vezes, convencida de que o nosso prota não tem nem cara de protagonista pra ganhar dela. Só que depois de um corte aí, né, porque a produção não quis mostrar a humilhação que ela passou na mão do nosso prota, simplesmente corta pro Natsu vencer na partida. Agora, sem ter como fugir, ela teria que deixar ele ajudar. Mesmo assim, a Miori ainda não entende porque ele insiste tanto nisso, mas o Natsu explica que não é só ele ajudando, porque ela também ajuda ele de várias formas. Ela tenta desconversar, dizendo que só entrou na ideia dele de viver uma adolescência épica por diversão, só que o Natsu insiste que faz aquilo porque eles são amigos. A Uta também entra na conversa falando que quer ajudar porque elas são melhores amigas, e pedir ajuda não faz ninguém ser fraco. Nisso, a Miori admite que se sente fraca às vezes, mas odeia demonstrar isso pros outros. O Natsu então abraça ela e fala pra ela parar de fingir que consegue carregar tudo sozinha. No fim, ela acaba cedendo, admite que realmente não está numa fase muito boa e pede ajuda. Só que o abraço dura mais do que deveria, porque o nosso prota trava completamente nessas situações e simplesmente não sabe como soltar. A própria Miori precisa cortar o clima e diz que agora eles têm que focar na Uta. A Uta, por outro lado, não acha graça nenhuma da cena e fica aí emburrada com o nosso prota, com aqueles filmezinhos. Depois disso, a Miori pede para ele nunca mais afastar ela daquele jeito como fez na época do Fundamental. E é aí a verdade finalmente aparece. Na verdade, ela nunca deixou de falar com ele só porque ele era gordinho, feio, broxa e nerd. Na verdade, foi o próprio Natsu que pediu para ela se afastar por insegurança com a aparência dele. O Natsu pede desculpas, fala que mudou bastante tanto por dentro quanto por fora, e então a conversa finalmente volta para o problema da Miori. Tudo começou quando ela entrou para o time de basquete. Ela estava animada demais porque finalmente sentia que estavam reconhecendo o talento dela. A Miori começou a se enxergar como uma estrela do time, treinando pesado enquanto sentia que as outras garotas não conseguiam acompanhar o ritmo dela. Ela é tipo o Mbappé do Real Madrid, sabe? Um pau no cu. Só que 2 semanas antes, ela esqueceu uma coisa no vestuário e acabou ouvindo uma conversa que não devia. As outras jogadoras estavam falando mal dela, dizendo que ela tinha ficado metida e que a fama tinha subido pra cabeça. Certeza que deve rolar esse mesmo papo aí no vestuário do Real Madrid, do Vinícius Júnior falando com o Bellingham, mano, sobre o pau no cu que é o Mbappé. Na hora, ela tentou fingir que não ligava, mas no meio do treino seguinte tudo mudou. Quando precisava passar a bola, o nervosismo batia forte, ela acabava tentando resolver tudo sozinha. As colegas começaram a reclamar, falando que ela não sabia jogar em equipe, e irritada, a Miori explodiu e mandou todo mundo ir cuidar da própria vida, dizendo que enquanto ela estivesse fazendo pontos, ninguém tinha direito de reclamar. Depois disso, o clima pesou, né? Ela parou de aparecer nos treinos extras e a situação ficou completamente pesada. O Natsu escuta tudo com atenção e decide que o novo plano é ajudar ela a superar esse bloqueio na hora de passar a bola. Então, eles começam a treinar passes juntos, com a Uta entrando no treino também. O mais estranho é que a Miori consegue passar normalmente a bola pro Natsu, mas trava completamente quando precisa tocar pra Uta. A Uta então lembra a Miori que ela está do lado dela, e as duas continuam treinando até não aguentarem mais. Aos poucos, isso vai ajudando a garota a recuperar um pouco da confiança nas pessoas. Só que o verdadeiro desafio ainda estava por vir: conseguir passar a bola para as veteranas do time. A Miori fica morrendo de medo, acreditando que a única solução é ficar forte o bastante para parar de ligar para as críticas.
mas confiar em pessoas que falam mal de você pelas costas não é tão simples assim. O nosso prota então lembra da época em que também era excluído de tudo que falavam dele. Por isso ele diz pra Miori exatamente o que gostaria de ter ouvido naquela época. Ele promete apoiar ela em qualquer coisa, desde que ela pare de esconder os problemas dele. A Miori agradece de verdade pelas palavras. Enquanto isso, a Uta acaba ficando meio apagada de novo, mas eles logo incluem ela na conversa. Mesmo assim, a Miori ainda provoca, dizendo que ninguém avisou ela que as duas tinham virado melhores amigas. Mais tarde naquela noite, a Miori manda mensagem pro nosso prota dizendo que o treino foi muito bom e que finalmente conseguiu passar a bola para alguém. O detalhe é que esse alguém foi o árbitro, mas já é um começo, né? Mas aí do nada alguém bate na porta da casa do Natsu e pra surpresa dele é a própria Miori. Eles resolvem conversar do lado de fora para evitar que a irmã dele fique ouvindo tudo, embora ela já esteja criando várias teorias sozinha ali no canto, né? Tipo uma stalker. Nisso o Natsu dá uma bronca nela por estar andando sozinha tão tarde e se oferece para acompanhar ela até em casa. Durante o caminho a Miori pede para ele assistir o jogo dela no dia seguinte. O Natsu aceita, embora ache que ela poderia simplesmente ter mandado uma mensagem. Nisso, quando chega o dia da partida, o Natsu aparece nas arquibancadas. A Uta, que está no banco de reservas, faz o maior escândalo tentando chamar a atenção dele até finalmente conseguir. Nisso, o jogo começa e a Miori surpreende todo mundo. Assim que pega a bola, ao invés de tentar resolver tudo sozinha, ela faz o passe. Ela avisa pro time que vai jogar junto com elas dali em diante e realmente cumpre o que prometeu. O clima muda completamente, o time se conecta e elas começam a jogar muito melhor. Em um momento, a Miori até dedica uma jogada pro nosso prota, que observa todo orgulhoso da arquibancada, percebendo que ela já conseguiu superar o problema sozinha e não precisa mais dele cuidando de tudo. O Natsu decide ir embora antes do fim do jogo. A Uta fica meio chateada que ele saiu sem se despedir, mas pouco tempo depois as coisas mudam. Mais tarde, o Natsu aparece esperando alguém no festival da cidade. Logo a Uta chega usando uma Yakuta linda, pronta para passar a noite ao lado dele. Na verdade, ele tinha chamado todo mundo para ir junto, mas cada um inventou uma desculpa diferente. Um tinha treino, outro não curtia a multidão e assim por diante. O Natsu estava meio desanimado por achar que iria sozinho, até que a Uta tomou coragem e chamou ele para o que era praticamente um encontro. Os dois começam a aproveitar o festival juntos, e a Uta, toda nervosa, pergunta se ele gostou da roupa dela. O Natsu responde que ela está muito elegante, deixando ela ainda mais tímida. Eles compram algodão doce e ficam naquele climinha de encontro, né? Olha, mas não olha, com a Uta querendo a atenção dele, mas ficando sem reação sempre que ele encara ela por muito tempo. Enquanto continuam passando, o Natsu sugere passar na barraca da família dela, mas a Uta recusa na mesma hora. Ela não quer que os parentes vejam os dois juntos num momento tão íntimo. Depois disso, eles sentam em um banco para comer e acabam dividindo a comida usando os mesmos hashis. Para o Natsu aquilo parece totalmente normal, mas para Uta é quase um passo rumo ao casamento. Mais tarde, enquanto caminham juntos pelo festival, o nosso prota acaba se aproveitando ali e se aproxima dela para proteger a multidão. O simples contato físico já deixa o clima completamente diferente. Aquele silêncio estranho aparece. O Natsu se inclina como se fosse conectar um beijão, mas na hora a lembrança da Hikari surge na cabeça dele e ele trava completamente. Percebendo o climão que ficou, a Uta sugere que eles escrevam desejos no painel do festival. O Natsu escreve que quer viver a melhor adolescência possível. A Uta acha aquilo super profundo e decide mudar o próprio desejo para combinar com o dele, já que o desejo original dela era fazer ele se apaixonar por ela. No final da noite, os dois caminham juntos de mãos dadas até a barraca da família dela. Ela agradece pela noite especial, foi uma bosta, né? Vou falar a verdade. E o Natsu se despede ali mesmo, sem beijo, sem nada, mas com aquela sensação de que alguma coisa entre eles começou a mudar. Nisso a gente vê o nosso casalzinho sentado na beira do mar, olhando pra lua e conversando sobre aquelas coisas profundas que eles mesmos provavelmente nem entendem direito e que sinceramente, foda-se. O importante é que a garota começa a dar em cima do cara, até fazendo aquele clássico olhar de cachorrinho abandonado, só que tudo isso tá acontecendo só dentro da cabeça da Hikari, ou melhor, na história que ela está escrevendo. Pelo visto, ela lê bastante e curte criar as suas próprias fantasias românticas. Nisso, o pai dela bate na porta perguntando se pode entrar.
No dia seguinte, o Natsu chega na escola e já dá de cara com a Uta. O clima fica meio estranho, né? Depois daquele encontro meio merda, já que ela tinha dado um beijo nele e ainda tava falando que queria estrear o cara. Mesmo assim, os dois fingem que nada aconteceu. Ele nota que o nosso prota está cada vez mais dividido entre a Hikari e a Uta, e que por enquanto o cara não faz ideia de qual caminho seguir. O Reiden então fala que vai apoiar qualquer decisão dele, mas pede uma coisa em troca: deixar a Miyori pra ele. A garota mandou tão bem que o maluco já tá querendo exclusividade. Na hora do almoço, a galera se reúne para decidir o que fazer nas férias. As opções são um especial de acampamento na montanha ou uma viagem pra praia. E convenhamos, obviamente todo mundo escolhe praia, né? Pelo amor de Deus. Garotas não usam biquíni na montanha. Nisso toda a turma pensa exatamente a mesma coisa e geral volta pela praia. Só que o Natsu não está muito tranquilo, porque anda meio sem dinheiro e também não consegue trabalhar se tiver que continuar indo para os treinos. A Uta então sugere que ele trabalhe no comércio da família dela para levantar uma grana. E aí vem o drama, mano. O fresco do nosso prota aí começa a chorar do nada, só porque finalmente está vivendo aquelas experiências adolescentes que sempre quis ter. A Hikari vê ele emocionado e pergunta qual foi, mano. E ele responde que ficou mexidinho com a ideia da viagem. E ela comenta que adoraria ir também, mas acha bem difícil conseguir. Mais tarde, no trabalho, o nosso prota pergunta pra Yuno por que é tão complicado sair com a Hikari. Toda vez que eles marcam alguma coisa, ela sempre precisa ir embora mais cedo. O Natsu achava que era só porque ela tinha um toque de recolher rígido, mas agora percebe que a família dela também não deve gostar muito da ideia de deixar ela ir pra praia cercada de garotos desconhecidos. E claro, né, um monte de moleque adolescente aí no auge dos hormônios da puberdade aí não ajuda muito na confiança dos pais. Nisso a Yuno explica que o pai da Hikari é extremamente rígido e que acha quase impossível ele deixar a filha passar uma noite fora, ainda mais um lugar cheio de meninos. Mas enfim, tentar não custa nada, então eles combinam de pensar em algumas ideias para convencer o velho. Mais tarde, já de noite, o Natsu comenta tudo isso com a Miyori. Ela brinca dizendo que ele deve estar sonhando em ver a Hikari e a Uta de pouca roupa na praia. O nosso prota nega, né? Mas pelo telefone dá pra perceber que a mente do cidadão já foi bem longe. A Miyori então comenta que acabou de sair do banho e que está só de roupa íntima. Que safada. Ela pergunta se ele quer vir e o Natsu fica mais quente do que café de padaria, provando que talvez ela estivesse certa sobre a mente poluída dele. Por que ele não fala: mostra aí então, quero ver se é boa mesmo? Depois a Miyori comenta que se eles realmente forem pra praia, eles vão precisar dormir lá. Então ela manda informações de uma cabana muito bonita e barata que encontrou. Nisso ela acaba lembrando do beijo que a Uta deu no Natsu durante o festival. Ela até pensa em tocar no assunto, mas resolve guardar aquilo pra si. Agora, como ela descobriu isso sem estar lá, aí já é outro mistério, né? Eu não duvido que a menina tenha contado pra ela. Talvez ela ficou escondida, né? Observando tudo, vai saber. No dia seguinte, a Hikari encontra o Natsu no caminho da escola. O cara olha para ela toda bonitinha e já pensa instantaneamente: puta que pariu, que gostosa. Nisso, o pai vira para a filha e manda logo que mentira é errado, já que ela tinha dito que ia sair só com as garotas. A Hikari tenta se explicar, dizendo que se contasse que também tinha garotos na viagem, ele nunca deixaria ela ir. O pai então lança um olhar mortal pro Natsu e nessa hora ele se toca: aquele cara é o presidente da Starflat, quer dizer, ainda é o vice-presidente. Acontece que o Natsu conhece ele de outra vida. A Starflat é uma empresa de manutenção de maquinário e que por algum motivo bem específico ele sonhava em trabalhar lá. Dito isso, daqui 7 anos aquele homem seria nomeado presidente, e foi justamente numa entrevista de emprego em que o Natsu conheceu ele. Na entrevista, o homem pergunta se o nosso prota realmente sabe o que quer fazer da vida, e o Natsu responde que sim, que quer entrar numa empresa e aplicar tudo o que aprendeu na universidade. O cara rebate na hora, dizendo que então ele jamais trabalharia lá. Fala que o Natsu não é ninguém para querer mudar a companhia e que se fosse contratado só serviria para obedecer ordens dos superiores. Que filho de uma puta. Ordens dele, no caso. Ele ainda completa que não dá a mínima pra opinião de ninguém além da própria e que nem a filha consegue fazer ele ouvir outra pessoa. O cara simplesmente não tá nem aí pra nada. Esse sujeito já era complicado nas duas vidas, mas voltando pro presente, ele decreta que a filha não vai fazer viagem nenhuma. Nisso, nosso prota pergunta se é porque ele vai estar junto, mas o pai responde que não, ele não vai deixar porque ela mentiu, e mentir é errado, meu chapa. O pai diz que desse jeito a Hikari vai aprender a nunca mais mentir. Ela fica quase chorando, mas não tem muito o que fazer além de obedecer esse velho safado aí. Depois disso, o grupo vai comer alguma coisa. A Yuno fica preocupada porque a amiga queria muito ir viajar com eles, e ela realmente queria ajudar a Hikari a realizar esse sonho de ir pra praia. Enquanto isso, o Natsu tá mais preocupado com o fato da comida da Yuno estar esfriando enquanto
enquanto elas continuam falando sobre a Hikari, a Yuno conta que conhece a Hikari desde a terceira série, e naquela época ela não tinha nenhum amigo. O próprio pai já tinha afastado todo mundo ao redor dela, o que fez a garota virar extremamente introvertida. A Yuno começou a puxar assunto com ela, e vocês sabem como é adotar um introvertido, né? Depois que pegam confiança, os caras viram leal pra sempre, né? Os caras é amigo. Nisso, as duas acabam virando melhores amigas, e um dia a Hikari levou a Yuno para conhecer o pai dela. O homem recebeu a garota com aquela clássica cara de poucos amigos, mas do nada mudou completamente e disse para a Hikari que ela deveria ser mais parecida com a Yuno, séria, disciplinada, meio chatinha, mas simpática. Desde então, a Hikari mudou bastante, ficou mais fechada, mais controlada e até parou de usar óculos em público. A Yuno comenta que ela é muito boa em esconder os próprios sentimentos, então pergunta pro Natsu se ele gosta mesmo da Hikari. O Natsu responde que sim. Foge dessa aí, mano, é muito complicado, não vale a pena não, na minha opinião, né? Depois disso, a Yuno entrega um papelzinho pra ele com algumas informações e pede que ele fique do lado da Hikari. Ela diz que tem certeza de que o Natsu vai conseguir ajudar ela muito mais do que qualquer outra pessoa. Ela só quer jogar o BO pra ele, mano. Todo mundo só joga o BO pro protagonista resolver, essa é a verdade. Ninguém quer assumir as responsabilidades. Mais tarde então, o Natsu vai até uma cafeteria e encontra a Hikari mexendo num computador. Ela tá usando uma roupa super casual e dessa vez aparece até de óculos. O Natsu comenta que a Yuno contou onde ela estaria e a Hikari pede desculpas por não poder ir pra praia com eles. Mesmo assim, pede pra todo mundo se divertir bastante no lugar dela. O Natsu percebe que ela está escrevendo alguma coisa e pergunta se é uma história ou algo parecido. A Hikari confirma, mas fala que é segredo e pede pra ele não contar pra ninguém. Ela esconde isso porque morre de vergonha e não quer que as pessoas fiquem pedindo pra ler, mas ela fala que ele vai ser a exceção. O Natsu logo percebe que a Yuno mandou ele até lá justamente por causa disso. Ela provavelmente já tinha lido a história e queria muito que ele também lesse e desse a opinião dele. O Natsu começa a ler, e bem, vocês já sabem como é a história, né? Aquelas historinhas clássicas de onde garotas colocam todas as suas fantasias possíveis em personagens masculinos completamente reais. Basicamente Dark Fantasy, aqueles livros tipo 50 tons de cinza. Mesmo assim, o Natsu diz que achou muito bom e fala que quer continuar lendo mais. Enquanto lê, ele percebe que a praia tem uma importância enorme dentro da história e pergunta se a Hikari queria tanto viajar pra lá justamente para buscar inspiração. A Hikari responde que é mais ou menos isso. Ela conta que escreveu aquela história porque ama a praia e também porque queria passar um tempo divertido com todo mundo. Depois disso, ela acaba confessando que o grande sonho da vida dela é virar escritora. Eu nem imaginava. Mais tarde naquela noite, o nosso prota fica pensando em como a Hikari anda meio instável ultimamente. Nisso, chega uma mensagem dela perguntando em qual estação de metrô ele costuma descer quando vai para casa. O Natsu estranha e resolve ligar para ela. Durante a conversa, ele descobre que a Hikari simplesmente saiu de casa. A garota basicamente mandou o pai chatão cuidar da própria vida e decidiu viver do jeito dela. E não para por aí não, mano. Ela fala que agora está livre e que vai morar na casa do Natsu. Ah, mano. Puta que pariu, mano. Com que guria você foi se envolver, seu merda, seu protagonista merda, seu burro? Eu falei pra você não dar atenção, mano. Meu Deus do céu, rapaziada. Nossa, é só dar uma colher de chá que ela já quer o saco de açúcar inteiro já, mano. Oh, meu Deus do céu. Nisso, o nosso prota chega no metrô e encontra a guria ali, mano, sentada no cantinho dela igual um pedaço de bosta. E olha, meu mano, dá pra perceber que isso aí é primeiro mundo mesmo, mano. Em qualquer outro bairro do Brasil, ela já teria sido assaltada ou coisa pior, mano, essa é a verdade. A Hikari pede desculpas por aparecer daquele jeito do nada e conta que brigou com o pai. Quem diria, não é mesmo? Basicamente, mandou o velho se fuder. Nisso, o nosso prota, que é meio mongo, responde algo do tipo, ah, tá certo então, né? Fazer o quê? E como não tinha muito o que fazer, mano, ele simplesmente dá um tapa na cara dela e deixa ela ali pra ela parar de ser trouxa. Mas não, né? Isso aqui é anime. Ele leva ela pra casa dele. Ele coloca a Hikari no quarto dele e ela fica nervosa, porque é a primeira vez que entra no quarto de um garoto. Ela também comenta que não imaginava que ele fosse tão organizado. Nisso, o nosso prota tá feliz da vida. E ele olha pra ela e fala, agora você vai ter que me pagar de algum jeito, já que você vai morar aí. Nada é de graça nessa vida, né, filha? Você tá no meu quarto, na minha casa, e você não vai morar aqui de graça, né? Você já vai pensando aí no que você vai fazer. A Hikari começa a olhar na estante dele e comenta que é assim que a gente conhece alguém de verdade. Aí ela percebe que ele lê um monte de mangá de hentai, mano, tipo Boku no Pico. O Natsu fica morrendo de vergonha e pede pra ela não olhar, porque não quer mostrar o nível de otakice dele. Só que nessa hora, a irmãzinha dele entra no quarto pedindo o próximo
próximo volume daquele mangá hentai lá de incesto que ele tava lendo. Só então que ela percebe que o irmão não tá sozinho, ele tá com uma mulher de verdade, e o pior, ela é muito gata. Nisso a irmã sai discretamente e chama ele pra conversar em particular, e quando chegam na sala ela pergunta que porra é aquela, mano, é a namorada dele ou alguma coisa do tipo. Só que o nosso prota responde que não, que é só uma amiga, vai meter esse papinho, mas comenta casualmente que ela vai dormir ali. Nisso a Namika imediatamente pergunta em que momento ele virou protagonista de romance. Ela avisa que talvez fosse uma boa ideia falar com a mãe deles primeiro, mas o Natsu diz que é melhor ela nem ficar sabendo. Além disso, a mãe só volta no dia seguinte porque tá no trabalho, igual o pai dele, então tecnicamente ninguém precisa descobrir. A Namika aceita guardar o segredo, uma mão lava a outra, né? Nisso ela pergunta se deveria dormir com fone de ouvido, porque vocês sabem, né? Cê está ligado, né? Só que o Natsu diz que não vai acontecer nada disso e chama ela de infantil. Infantil é você, seu viado. Depois disso, ele volta pro quarto e a Rick pergunta se ele conseguiu convencer a irmã a guardar segredo. O Natsu responde que sim e manda ela ir tomar um banho. E não é por malícia não, mano. É porque japonês tem esse costume de tomar banho antes do sexo. Por sorte, a Hikari trouxe uma malinha, já que o plano original era ficar em um hotel. Ela conta que pretendia ir até onde o trem levasse, mas acabou lembrando que ele morava ali. O nosso prota trouxa aí fica todo feliz ouvindo isso, porque amigos têm que ajudar uns aos outros. Quem disse? Nisso, a Namika aparece para deixar a toalha e ver toda aquela situação montada. E o nosso prota começa a perceber o tamanho do potencial daquela noite. Enquanto ele tenta meditar ali, mano, para afastar as vozes na cabeça dele, para furar a guria, a Hikari sai do banho e o Natsu não consegue evitar dar aquela olhadinha. E olha, mano, surpreendentemente ela é até bem fofinha. Até é estranho os japoneses não terem colocado aquele toque mágico nela, se é que vocês me entendem. O Natsu então pergunta onde ela prefere que ele fure ela primeiro, na sala ou no quarto da mãe. E a Hikari fala para ele parar de exagerar. Ela não foi ali para dormir no quarto da mãe dele, foi só para ficar com ele. Nisso, o Natsu deixa ela ficar no quarto dele, mano. Mas como ele é um viadinho, prepara a cama dela no chão em vez de oferecer a própria cama. Enquanto isso, a Hikari mostra que o pai dela não para de ligar nem por um segundo. Mas tudo bem, mano, porque ela já avisou a mãe que dormiria na casa de uma amiga. Depois, ela começa a explicar o motivo da briga. Ela chegou em casa 1 minuto depois do horário permitido, e o pai já ficou furioso, perguntando onde ela tava. A Hikari então respondeu que estava numa cafeteria escrevendo o livro dela junto com um amigo. O pai respondeu que ela devia parar de escrever e fazer algo útil, porque ninguém vive de escrita, só sobrevive. Ou seja, quase a mesma coisa que eu aqui, mano, fazendo um videozinho pra vocês. Ele também mandou ela afastar os amigos da escola, principalmente aquele bobão com o corte de cabelo do Justin Bieber lá meio. E por causa da viagem e dessas coisas, ele decidiu que os amigos dela eram uma péssima influência, porque segundo ele, primeiro você chega tarde em casa, depois tá lá no rio Tietê lá toda desovada. Mas a Hikari insiste que isso não é verdade. O pai dela tentou agir de forma razoável e mandou ela escolher entre continuar escrevendo ou continuar com os amigos. Só que ela simplesmente não conseguiu escolher, porque as duas coisas são importantes pra ela. Primeiro teve a Yuno, que ela acha incrível. Depois conheceu ele e os outros amigos, cujos nomes ela aparentemente nem lembra direito, mas mesmo assim gosta muito deles e não quer se afastar. Ela comenta também que fazia muito tempo que não enfrentava o pai daquele jeito, porque quando fazia isso na infância levava broncas pesadas. Desde então ela passou a simplesmente obedecer tudo o que ele dizia, quase como uma marionete. Antes ela era só uma garota tímida e apagada, mas como o pai dizia que ela precisava ser linda e extrovertida, ela acabou mudando completamente. Ela assumiu esse personagem só pra ele parar de pegar no pé dela. Nisso a Hikari mostra uma foto antiga dela. Na foto ela usava óculos, uma blusa feia e nem sorria. Segundo ela, aquela era a verdadeira versão dela. Ela comenta que os únicos amigos que realmente tinha eram as histórias que escrevia. Escrever era o jeito que ela encontrava de se conectar com as pessoas. Mas enfim, a noite vai passando. Os dois se deitam, só que nenhum consegue dormir. Aproveitando o clima, a Hikari fala pro Natsu que gosta dele. E o Natsu já pensa, é agora que eu vou furar ela. Só que ela comenta dizendo que gosta dele como amigo. A garota admite que no começo achava ele extremamente irritante. Pra ela, o Natsu parecia tipo um heterotop que gosta de pegar as gurias na esportiva. Gente boa e responsável. Mas depois de ver ele brigando com o Tatsu, ela percebeu que ele era parecido com ela. Na manhã seguinte, o Natsu acorda e dá de cara com a Hikari, desejando um bom dia pra ele. Convenhamos,
uma ótima forma de começar o dia. Ela comenta que ele fica muito fofinho dormindo e depois começa a zoar porque ele ficou todo vermelho de vergonha. O Natsu responde dizendo que ela também tá corada, e mesmo com aquele clima perfeito pra finalmente rolar um, tá ligado? A Namika invade o quarto pedindo pra ele preparar o café da manhã. Enquanto tomam um café, a Namika resolve perguntar de novo se a Hikari é a namorada do irmão dela, e ainda manda um aviso, mano: se a garota tiver pensando nisso, é melhor desistir, porque o Natsu é um fracassado. Ô, vai tomar no seu cu, mano. Que porra é essa? Você tá falando do teu irmão assim? Nunca espere o apoio da sua própria família, né? Ainda mais da sua irmã. O Natsu tá feliz por ter a Hikari ali, mas também sabe que não dá pra esconder ela na casa dele pra sempre. Nisso, o Natsu volta pro quarto, só que a Hikari já está trucada. Ela comenta que aproveitou a ausência dele pra se vestir e ainda tira sarro, dizendo que percebeu perfeitamente ele escaneando ela dos pés à cabeça antes. O Natsu pergunta o que ela pretende fazer agora, e a guria responde que fugir não vai resolver nada. Ela precisa fazer o pai mudar de ideia. Então, o nosso prota decide levar ela para um lugar mais tranquilo para conversarem, até porque os pais dele já devem estar perto de voltar para casa. No metrô, a Hikari pergunta como o Natsu sabe tanto sobre o pai dela. O Natsu responde que leu na internet. É uma desculpa perfeita, né, para não precisar explicar que ele já mandou aquele velho tomar no cu na vida passada dele. Depois, eles chegam numa cafeteria e a Hikari explica que só conversar com o pai não vai resolver a situação. Ela precisa de armas. Sim, mano, armas. A garota entrou oficialmente no modo de combate. Mas calma aí, mano, ela não vai pegar uma AK-47. Ela tá falando de provar que consegue ser escritora, e as armas dela são justamente os livros que vai escrever. Como o pai gosta de romances, ela conhece muito bem o gosto dele, até porque começou a ler vários livros que ele tinha em casa. Então o plano dela é terminar a história que começou a escrever e provar de uma vez por todas que tem talento e não vai morrer de fome. É óbvio que você não vai morrer de fome, seu guria burra do cara, e teu pai é milionário, você acha mesmo que ele vai deixar você morrer de fome? Para com esse drama aí, mano, esse drama de burguês aí, porra, meu Deus. O Natsu gosta da ideia e promete apoiar ela, mesmo sem conseguir ler nenhuma página da história para dar opinião. A Hikari responde que fazendo as correções que ele sugeriu, ela sente que consegue dar aquele brilho extra no livro. Então os dois passam o resto do dia trabalhando nisso até anoitecer. Mais tarde, a Yuno também liga para eles e acaba entrando no grupo também. A Hikari pede desculpas por não ter contado tudo antes, porque queria enfrentar esse problema sozinha. A Yuno até brinca dizendo que não pode deixar a Hikari dormir na casa dela nem por uma noite, porque se a mãe descobrir que ela tá escondendo uma fugitiva dentro de casa, a bronca ia ser gigantesca. A Yuno dá uma olhada no texto da Hikari e pergunta se o bonitão da história foi inspirado no Natsu, e a Hikari responde na hora que claro que não, mano, esse cara é mó feio. A Yuno então fala pra ela relaxar, mas comenta que o personagem tá meio confuso e que ela precisa definir melhor a personalidade dele. Mais tarde, o Natsu volta pra casa e deita pra refletir sobre a vida, e é aí que a Hikari liga pra ele. Na cabeça do Natsu, ela já tava morrendo de saudade, só que a Hikari diz que ligou porque queria fazer algumas perguntas. O Natsu então manda ela falar, então ela pergunta o que ele acha dela. O Natsu é pego completamente de surpresa, mas consegue responder como um profissional. Ele diz que ela acha gentil, alegre e divertida, gostosa. Só que a garota começa a fazer uma sequência de perguntas pra ele, mano, que eu não vou falar todas porque é preguiça. Mas a pergunta suprema é se ele gosta de alguém agora. O Natsu responde apenas que sim, mas isso aí é meia verdade, mano, porque na real ele percebe que agora gosta de duas garotas, ela e a Uta. A baixinha foi conquistando ele aos poucos. Nisso a Hikari comenta que acha que já sabe de quem ele gosta, mas vai saber de que ela tá imaginando aí. No dia seguinte, o Natsu encontra as garotas na cafeteria para ler a versão final do livro, e o título do livro é O Amor é um Mistério para a Garota que Resolve Mistérios. Nisso o nosso prota lê esse negócio aí, mano, e pensa, caramba, isso aqui é literatura de verdade, absolutamente literatura. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Só que nesse momento o pai da Hikari aparece do nada e manda ela parar de incomodar os outros e voltar pra casa imediatamente. A Hikari começa a tremer, mas o Natsu dá o apoio pra ela, e pela primeira vez ele toma a frente da situação. O Natsu diz pro velho parar de falar por eles, porque a Hikari não tá incomodando ninguém. Na verdade, o único que tá incomodando ali é ele mesmo, o velho chato de galocha, pra não dizer coisa pior. Nisso a Hikari então diz que aceita voltar pra casa, mas com uma condição: ele precisa sentar
sentar e ouvir o que ela tem a dizer. Ela finalmente fala na cara desse velho aí que quer virar escritora. O pai corta na hora e responde que não. Segundo ele, ela vai fazer o que ele mandar para garantir um futuro estável. Só que a Hikari já perdeu completamente a paciência. Ela diz que ele tá viajando. O pai tenta se justificar falando que entende exatamente como ela se sente, porque quando era jovem também pensava daquele jeito sobre o próprio pai. Ele diz que várias vezes quis sair do armário, mas acabou cedendo e fazendo tudo o que mandaram, e agora virou um homem bem sucedido. Por isso quer o mesmo pra filha. Só que a Hikari rebate dizendo que ela nunca vai ser feliz vivendo a vida que ele escolheu, e pior, joga na cara dele que ele também não é feliz. Sim, mano, ele tem um bom emprego, mas não tem amigos, e a esposa provavelmente trai ele, e a própria filha odeia o cara porque ele é um insuportável, e pra completar, ele é arrogante demais pra admitir os próprios erros. Então ela decide que dali pra frente vai viver do jeito que quiser, vai trabalhar com o que quiser e andar com quem quiser, e mesmo que no futuro ela acabe quebrando a cara e ficando infeliz, pelo menos vai poder dizer que as suas escolhas foram dela. E aí vem a melhor parte, mano, ela entrega o livro pra ele ler, e propõe uma aposta: se ele gostar da história, ela vai deixar de ser a marionete dele. O velho olha pro título horrível do livro e acha que venceu antes mesmo de começar. Mesmo assim, ele aceita. Depois disso, a Hikari volta pra casa. A Yuno ainda acha que esse plano tem tudo pra dar errado, mas o nosso prota confia que vai funcionar. Graças à vida passada dele, ele sabe que aquele velho respeita pessoas que tomam controle da própria vida, então acredita que no fim tudo vai terminar bem. Só que aí o Natsu lembra de um detalhe importante: na outra vida, aquele velho nunca deu um emprego pra ele, e nesse caso o destino volta, porque agora o nosso prota pretende cobrar essa dívida furando a filha do cara. E esse, meu mano, foi o resumo desse episódio. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa aí um comentário pra saber o que você achou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder o próximo episódio. Também comenta aí, né, se você não souber o que comentar, comenta a palavra aí futuro pra eu saber que você assistiu até o final e quer a continuação. Tamo junto, meus manos, e não se esqueçam, entrem para o clube de membros do canal, mano, é baratinho, você apoia demais e recebe esse vídeo antecipado, mano, os vídeos antecipados, que mais você quer da vida? Muito obrigado de verdade a todos que já fazem parte da minha guilda de aventureiros, muito obrigado, guerreiros, e para todos que viram o vídeo, lembrem-se, o Drezinho Nimes ama vocês.